Comecei do zero. Qual é o primeiro passo que eu tenho que dar para conseguir criar um perfil nas redes sociais, atrair clientes e todas essas histórias que vocês já conhecem para fazer dinheiro com o digital? Primeiro eu queria falar que essa história de fazer dinheiro com o digital é muito mais abrangente do que vocês pensam. Então eu não quero que vocês meio que entram numa bolha fechada e fiquem só nela. Então nesse vídeo, basicamente, eu vou dar o primeiro passo para qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa relacionada a redes sociais e internet. Então, independente se você vai querer vender e-book, curso, mentoria ou só prospectar cliente para o seu negócio físico ou para sua empresa de serviço, tanto faz, existe um primeiro passo que ele é para todo mundo, ele serve para todo mundo e que é ali que as pessoas se embananam no processo inteiro e elas acham que o problema é com o engajamento, elas acham que o problema é porque elas não sabem vender direito, sendo que o problema real é justamente nesse primeiro passo, que as pessoas pulam. E eu já pulei e é um erro, tá? Então eu não vou ficar aqui fazendo mistério. Qual é esse primeiro passo? Você tem que ter muita clareza do que você está fazendo na internet. Então é aquela história, não basta você só começar a criar conteúdo, não, vou falar de vida fitness, não basta você ter um nicho, não basta você ter uma persona. Existe um passo que vem antes disso, que é você entender o que você está fazendo com a internet. O que você quer, por exemplo, se você é um profissional da área de educação física, um personal trainer, o que você quer fazer na internet? Sabe aquela história de missão de uma empresa? Qual é a sua missão no mundo? Eu sei que isso parece ser meio que uma balela, sabe? Aquela história meio hippie de, o teu propósito de vida. Eu não sei, que comigo era meio assim na minha cabeça. Até quando começou a fazer real sentido tudo isso, eu abri meus olhos e entendi que é daí que tudo começa. A missão, Luana, como é que eu posso descobrir? O que é esse negócio de missão? Você conseguiria me responder qual que é a razão do seu negócio existir? E quando eu falo negócio, não pensa em um negócio físico, mas às vezes você é um contador, ou que nem personal, eu estava falando, então vou continuar nesse exemplo do personal mesmo. Qual é a razão de você ser um profissional que quer estar produzindo conteúdo na internet? Tipo, o que você quer proporcionar para as pessoas? Não vem com essa história de, uma vida saudável, blá. Seja mais concreto assim. Se você não existisse, o que faltaria no mundo? As pessoas dariam falta da existência dessa sua atuação profissional no Instagram? E por que esse é o primeiro passo? Porque se você não tem muita clareza do que você está fazendo na internet, você vai se perder com o público-alvo, até que seu próprio nicho, você vai ficar pulando de nicho em nicho, você nunca vai conseguir ter constância de postagem, tá? Esse é um fato até que a gente pode falar em outro vídeo, alguma coisa, mas a constância tá ligada diretamente com toda essa questão de sua missão aqui no Instagram. O outro fato é que se você não tem muito claro de o que você está fazendo aqui, você não vai conseguir fazer dinheiro, porque você nunca vai ter clareza de um produto para vender, para estar atrelado com a tua função no Instagram, e por aí vai. E eu, depois, já tô com 12 mil alunos, 11 mil alunos, todos os dias eu respondo comentários um a um dos meus cursos, e eu consigo ver que a raiz da maioria dos problemas que as pessoas têm, de falta de engajamento, de falta de resultado nesse ambiente digital, é justamente porque elas não fazem ideia do que elas estão fazendo. Quando você começa um negócio físico, isso até pode acontecer. Vamos sair do mundo digital, tá? Vamos voltar para os primórdios, onde a internet não existia. Só que qual é a diferença? Como as pessoas normalmente colocam dinheiro em jogo, porque se você está montando algo fora da internet, você precisa investir dinheiro, seja na padaria, seja no seu consultório, você meio que se força melhor a entender o que você está fazendo, porque é dinheiro que está em jogo. Então você não sai fazendo qualquer coisa só por fazer, porque você não quer jogar o seu dinheiro, enfim, por água abaixo. Mas daí eu fui descobrir, no final dos contos, que mesmo as pessoas que estão fora da internet também não fazem ideia do que elas estão fazendo, né? E na internet é um pouco pior, porque como você necessariamente não está investindo uma grana, você não está assinando um contrato de aluguel e toda essa história, não está contratando funcionário, as pessoas meio que são mais relaxadas, elas começam a fazer meio que turistano, de hobby, e daí se perdem completamente. E foi algo que aconteceu comigo muitas vezes.
depois que eu me toquei, depois que caiu essa minha ficha sobre a importância de você ter muita noção do que você está fazendo, qual transformação você está proporcionando para as pessoas, nossa, gente, cometi inúmeros erros. Eu comecei a avaliar o meu passado. E eu vi que as fases minhas na internet onde eu mais prosperei foi quando eu tinha todos os dias certeza do que eu estava produzindo. Qual era o propósito do meu conteúdo? Eu sei que esse negócio de propósito parece muito abstrato, mas trazendo para uma realidade mais concreta, o que meu seguidor estava ganhando com o conteúdo que eu estava fazendo, sabe? Então, quando você para, escreve num papel e quer dar uma resposta robusta para isso, o que o meu seguidor está ganhando em me seguir? Aonde eu estou ajudando ele a chegar? Aí você começa a entender um pouco melhor, putz, não é à toa que você não sabe qual conteúdo postar no seu Instagram. Você não sabe o que você quer proporcionar ali para a pessoa. Imagina que eu sou alguém que quer ajudar, encontro você na rua, eu quero te ajudar, mas assim, eu não sei nem como te ajudar. É óbvio que poderiam existir 1000 formas de eu te ajudar. Só que se eu não tenho um foco, um objetivo, meio que eu posso te ajudar de inúmeras coisas. Só que essas inúmeras coisas não vão ser necessariamente úteis para mim. Então para e pensa, vamos voltar lá na história do personal. Você não concorda comigo que um personal ele tem conhecimento suficiente para ajudar uma pessoa de inúmeras formas? Ela pode te ajudar ensinando os músculos, ela pode te ajudar ensinando a fazer afundo, ensinando a fazer terra, ele pode te ajudar com inúmeras outras coisas também. Como você ser um atleta de alta performance e por aí vai. Só que você não concorda que eu, Luana, se eu quero ser ajudada para um personal, não é todo o conhecimento que ele tem que me serve. Os únicos conhecimentos que ele tem que me serão úteis são presta atenção nisso que eu vou falar agora, tá? São aqueles que estão diretamente ligados com o interesse que eu tenho em chegar a um determinado lugar. Vamos supor, tá? Se eu estou na academia e eu quero ganhar massa muscular, quero ficar marombona, adianta ele ficar só me dando dica de alongamento? Tipo assim, isso é útil, é útil em um nível, claro que é, mas assim, não tá necessariamente ligado com o meu propósito. Pode até tá, porque esse é um pré-requisito e tal, mas tipo assim, sabe, não adianta ele pegar e ensinar pra mim a mesma coisa que ele vai ensinar pra uma senhorazinha que chega lá e falar, não, pô, eu quero ter mais saúde. É diferente. E o problema das pessoas, quando elas começam a criar qualquer tipo de conteúdo na internet sem ter um objetivo de para onde estou levando os meus seguidores, ela acaba postando 1000 coisas que na cabeça dela, eu sei sobre isso, dela posta sobre aquilo. Vamos voltar à história do personal. Ele, eu sei um fato curioso de um músculo aqui. Ele posta o fato curioso do músculo. Eu acho que é legal fazer esse Reels aqui motivacional com essa musiquinha. Ele posta isso lá. Você tá entendendo que existem muitas possibilidades de você criar conteúdo na internet, mas justamente por você não ter clareza do que você quer ensinar para o seu seguidor, para ajudar ele na jornada, você acaba gastando muito tempo criando um conteúdo que no final das contas ele não vai usar. Você está observando tudo isso? É a mesma coisa se você tem um restaurante. Vamos sair, né, dessa bolha da internet, essa bolha do digital. Se eu não tenho certeza da missão do meu restaurante, eu tô ferrado. Porque ao mesmo tempo que eu posso servir salmão, eu posso servir quibe cru, e eu posso servir pizza, e eu posso servir hambúrguer. Só que se eu não tenho um foco, eu nunca vou ter clareza para falar para os meus clientes, venha, esse é um restaurante japonês. E qual o problema? O problema é se eu falo de tudo um pouco, e eu não tenho clareza do que eu quero falar, eu concorro com todo mundo um pouco. É aquela história que eu falei pra vocês do nicho do lifestyle. Se eu tô falando um pouco de cabelo, um pouco de maquiagem, um pouco de rotina fitness, eu vou competir com todo mundo que fala de cabelo, maquiagem, rotina fitness. Só que, fechando mais o cerco, dentro do meu nicho, mesmo que eu tenha um nicho, se eu não tenho clareza de onde eu quero levar meu seguidor, eu vou perder esse meu seguidor, porque eu vou falar de tudo um pouco, só que você não concorda que se eu falo de tudo um pouco, o meu seguidor ele só vai chegar lá e pegar alguns conteúdos soltos que vão servir para ele. Mas presta atenção no que eu vou falar agora, a partir do momento que eu tenho clareza de onde eu quero que meu seguidor chegue, exatamente qual é o meu propósito, qual que é a minha missão no meu Instagram,
o que eu quero ensinar de fato o meu seguidor a fazer. Quando eu tenho clareza de todo o trajeto, porque eu sei o que eu quero ensinar, eu sei por onde guiar esse meu seguidor, eu não fico criando conteúdos à toa. As pessoas que vão chegar no meu perfil, elas vão entender aonde eu quero levar elas, e eu só vou criar conteúdo focado nisso, e elas vão consumir muito mais do meu conteúdo. Porque se eu estou em Curitiba, eu quero viajar para São Paulo, não me importa saber quais são as estradas da Bahia. Eu preciso saber quais estradas me levam... É uma única estrada. Quais são as ruas que me levam para São Paulo, para o meu destino? Se eu quero chegar a um restaurante, eu preciso saber qual rua me leva lá. E qual é esse trajeto mais curto? Não me importa saber as ruas dos Estados Unidos. Eu sei que às vezes é legal eu saber que tem tal rua lá em Paris, que é a única rua em Paris que tem casas. O resto, tipo assim, tá, mas isso não vai me ajudar a chegar no restaurante que eu quero, ou chegar em São Paulo, que nem eu tava falando agora há pouco. Você tá entendendo que daí você vai criando uma gordura de informação inútil, onde você está gastando tempo, onde você está gastando energia, e você vê que não tem engajamento. É claro que não tem engajamento, porque aquilo não é útil para o seu seguidor. E se você não tem clareza de qual é a sua função na internet, qual é a tua missão no seu Instagram, aonde você quer guiar, por onde você quer guiar o seu seguidor e qual lugar você quer que ele chegue, você não consegue criar conteúdo estratégico. Não vai. Você também não consegue atrair público certo, porque você vai meio que atrair todo mundo, só que todo mundo não quer chegar no mesmo lugar. E daí, se você atrai meio que todo mundo e começa a guiar uns por um lugar, outros por outro, vira uma bagunça. E você também não consegue construir autoridade. Porque no final das contas, você vai estar ajudando, ensinando as pessoas, só que você vai estar embolando os conteúdos. Imagine que eu sou um professor de história. Eu tenho um aluno, o meu objetivo dele é passar na FUVEST. Adianta eu só ficar falando para esse meu aluno um bando de fato curioso? Adianta eu ensinar um conteúdo super complexo que nem cai na FUVEST? Às vezes esse conteúdo é rico, esse conteúdo é útil, esse conteúdo ele é importante, ele é legal, ele traz um repertório. Só que assim, ele não é funcional pro que meu aluno quer. Você tá entendendo aonde eu quero chegar? Por mais que aquele conteúdo exista, e a mesma coisa no Instagram, a mesma coisa na internet, por mais que seja legal aquela informação, aquela reflexão, vai servir como uma gordura para o meu seguidor. Porque no final das contas, pensa no cara que está pagando para você ensinar história para ele passar na FUVEST. Se você ficar uma aula toda falando sobre um assunto, uma curiosidade do Egito Antigo super legal, você vai ter gastado tempo e dinheiro dele. E ele não vai poder usar isso para chegar no objetivo dele. E no final das contas, quando ele for fazer a prova, você ficou falando mais dica de não sei o que, curiosidade do que dá o conteúdo para ele não vai passar na prova. Ou seja, ele não vai olhar para você, apertar a tua mão e falar obrigada, você me levou aonde eu queria estar. Por quê? Porque você não tinha capacidade? Não, você tinha capacidade. Mas o que aconteceu, na maioria das vezes, é que você não... Sabe, você não entendeu que ele só queria passar na FUVEST. Então, é claro que você pode usar 10 minutos de uma aula para falar um fato engraçado, para gerar aquele momento mais contraído na aula. Só que você não pode ficar a aula toda falando disso. Ou você não pode ensinar história e do nada chegar e falar, vamos aprender Bhaskara. Tipo assim, oi? Você tá vendo que tudo isso se comunica? E daí a pessoa, ela começa no Instagram, ela cria um perfil, ela pesquisa lá nichos em alta na internet, ela descobre lá que falar de Bitcoin tá em alta, ela mal entende para que serve o Bitcoin, mas começa a falar de Bitcoin. É claro que ela não vai ter público, é claro que ela não vai saber o que postar, é claro que ela não vai ter... É claro, porque ela sequer conhece a jornada do cara que vai chegar no perfil dela. Ela não sabe o que ele quer. E daí aqui a gente abre um parênteses enorme, né? Luana, eu não tenho público nenhum. Fudeu, né? Então, porque se eu tô começando do zero, eu não tenho seguidor para descobrir o que ele quer. Mas aí eu falo que você tá errado, né? Porque você não é a primeira pessoa do mundo falando sobre o que você quer falar. Por exemplo, personal. Você não é a única pessoa do mundo que é um personal falando sobre isso na internet. Aí o que você faz? Você descobre quem são os tops das galáxias que existem.
você vai no perfil do cara e começa a ver o que ele fala. Você começa a observar um padrão, ele fala muito disso, então deve ser algo que a audiência pede bastante. Claro que você vai fazer isso no perfil da pessoa que tem resultado. Aí você vai ir nos comentários das postagens dele, vai ver, então a galera que nos comentários está reclamando muito, né? Ah, entendi, o problema não é fazer o exercício em si, o problema é pôr a roupa para ir para academia, não é nem ir para academia, o problema é pôr a roupa para ir para academia. E se eu começar a construir daí uma jornada onde esse vai ser o primeiro passo da jornada? Não decida ir pra academia, comece decidindo a roupa que você vai pôr pra ir pra academia. Olha que lindo, né? Porque, gente, todo mundo que tá com a roupa da academia, a pessoa não tem vergonha na cara de passar o dia todo se olhando no espelho sem ir pra porra da academia, sacou? Então daí você começa a observar isso no perfil dos outros, tá vendo? Você não precisa nem ter cliente, você não precisa nem ter seguidor pra ir construindo uma jornada. Você observa, você trabalha, você estuda aquilo lá. Só que assim, você precisa ter clareza que você como criador de conteúdo não é sobre você. Olha que lindo. A não ser que você seja uma pessoa com a vida mega interessante, que vive viajando para as Maldivas, que é multimilionário, sei lá, sabe? Mas assim, se você é um mero mortal igual a mim, você vai entender que você não está no Instagram para mostrar a sua vida, você está no Instagram para você ser um guia e ajudar os seus seguidores a chegarem em algum lugar. Você não vai ficar lá mostrando que você está chegando em algum lugar. Você vai ser um guia para os seus seguidores chegarem em algum lugar, que por um acaso você tem um conhecimento de como chegar lá. Então, você não vai chegar no seu Instagram e soltar conteúdo a rolete, qualquer coisa, sabe? Esse negócio de conteúdo fragmentado, que beleza, é tipo assim, é legal saber sobre o músculo da bunda, é interessante saber sobre, sei lá, treinar até a falha, mas tipo assim, aonde isso se encaixa no meu objetivo? Entenda que precisa ser um quebra-cabeça, que as pessoas precisam ter clarezas. Cada postagem é uma peça do quebra-cabeça, mas tipo assim, aonde vai isso aqui? E quando eu terminar esse quebra-cabeça, ele vai me dar uma imagem clara de algo? Ou vai ficar só um monte de coisa solta? Olha que eu tô falando aqui, você tá pegando esse insight? Então não adianta você criar conteúdo fragmentado, você precisa ter clareza. O que eu tô fazendo na internet, afinal das contas, né? Tô aqui pra quê? A pessoa que me seguiu, o que ela vai ganhar de me seguir? Qual é a vantagem que ela tem de me seguir? Eu vou instruir ela a fazer o quê? Porque a partir do momento que você tem clareza, o que você instrui a pessoa a fazer... Nossa, que frase horrível, né? Enfim. Quando você tem clareza disso, você consegue saber, você sabe exatamente quais ferramentas indicar para a pessoa. Qual é o primeiro, segundo passo, terceiro passo que você vai falar ali, ó, siga isso, faça aquilo, pra gente chegar ali. E olha que lindo, as coisas começam a acontecer. E as pessoas que chegam no seu perfil, elas vão ficar no teu perfil. Porque você está contando uma história, onde tem um começo, um meio e um fim, que é o lugar ideal que seu seguidor quer chegar. Então, ela não vai, tipo, estar no teu Instagram e receber um monte de conteúdo sem pé nem cabeça, sabe? Tipo, às vezes é conteúdo do mesmo nicho, só que eles não fazem sentido entre si e tudo tem que ornar. Enfim, eu tô aqui só pra dar esse recado pra você. Até, Luana, eu já comecei há muito tempo, só que eu sempre me perco, né, no meio do caminho. Você está se perdendo no meio do caminho porque você ainda não tem clareza do que você está fazendo aqui na internet. Guia do quê? Você está guiando o seu seguidor em quê? Para chegar aonde? Porque quando você se coloca numa posição de guia no seu Instagram, você sabe exatamente como construir um trajeto até lá. Entendeu? E daí, se você constrói o trajeto, você sabe... Então aqui vai ter esse buraco que você tem que desviar, ali tem uma lombada, você tem que frear. Fica tudo mais redondinho. E os seus conteúdos, eles se tornam peça de um quebra-cabeça que depois de montado vão dar uma imagem final. E essa imagem final é a imagem de mundo ideal que o seu seguidor ele tem na cabeça dele. E ele precisa de você para dar as peças do quebra-cabeça e colocar e mostrar onde pôr ali. Só que não adianta você ficar dando peça de quebra-cabeça que não tem um desenho que vai fazer sentido com o todo. Porque daí ele vai terminar o quebra-cabeça, vai olhar e não vai ter feito sentido. E ele vai se sentir um derrotado, né? Que ele vai falar, pô, coloquei tanto esforço aqui, mas não cheguei em lugar nenhum. Enfim, fica essa dica pra você aí. Eu errei muito isso na minha vida. E foi recente que eu entendi tudo isso. Se eu pudesse voltar no tempo, tendo entendido tudo isso, eu tenho certeza que eu estaria num lugar muito melhor. Então, se você está começando agora, pega essa dica, agarra ela, tatua ela, né? Tatua ela aqui ó, no seu pulso, para ficar sempre vendo ela, mas não cometa esse mesmo erro mais uma vez. E se você estava cometendo esse erro, mude isso hoje.
que essa é uma daquelas coisas na vida que a gente consegue mudar rápido. Hoje mesmo você consegue pegar um computador, você consegue pegar um papel, uma caneta, um caderno Studs também e consegue anotar ali onde eu quero que meu seguidor chegue, no que eu estou guiando ele, tá bom? Promete que vai fazer isso? Beleza, vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.